Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que estão começando a colorir. Adoro suculenta colorida, essa é a melhor época do ano para a gente conseguir visualizar essas plantas no seu auge. Mas não são muitas, mas eu já vou mostrar algumas para você. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? Antes de mostrar para vocês as plantas coloridas, eu queria mostrar, gente, isso aqui é muito legal. Eu estava conversando com a Sandra, uma inscrita aqui do canal, conversando aqui nos comentários dos vídeos, e ela tinha me falado a respeito de uma planta dela que a lagarta comeu o miolo. Aí eu vim mostrar o meu também. Gente, eu vou mostrar de pertinho. Olha isso, gente. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ai, caramba, não vai dar pra ver? Não é possível. Ah! Não é possível que vocês não vão enxergar isso aqui, ó. É uma suculenta oca. Olha, dá pra ver, né? A lagarta veio, comeu a suculenta todinha por dentro. Aí ela me perguntou o que eu ia fazer, porque ela tava com a mesma situação. Aí eu falei, vamos fazer a experiência, né? Vamos plantar? E eu plantei, gente, ó. E olha o resultado. Que fofura! Essa aqui é uma Albertine, gente. Muita gente tem dificuldade com essa planta. Mas olha, eu fiquei impressionada que ela tá com 4 brotações belíssimas. Tá sendo cultivada com pouco sol, não tá com muito sol, não. Olha, tá saindo até mais uma ali, ou não? Ah, não. São 4 brotações e essas folhas aqui brotam também da Albert, tá? Eu tô deixando ela com pouco sol, deve dar umas 2, 3 horas de sol, e protegida da chuva, embora ela esteja aqui molhada, né, ó. É que eu molhei ela ontem, eu acho. Isso, ontem eu molhei um pouquinho as plantas. E aí eu devo ter molhado sem querer ela. Mas não é legal molhar por dentro não, né, porque ela pode apodrecer. Mas é isso, gente, eu queria deixar essa curiosidade aqui de uma planta sem caule praticamente por dentro e mesmo assim ela brotou. Você vê como as suculentas são impressionantes, né? Muito curioso, muito bacana isso. Ó, a primeira que eu quero mostrar, eu não sei pronunciar o nome dessa planta. Eu fui atrás de pesquisar quem que é essa Sara Rime, sei lá eu. É a Echeveria Sara Rime ou Rime Botan, tá? Olha aqui a coloração dessa planta, gente. Eu tô impressionada com a cor dela. É uma planta bem pequenininha, a minha pelo menos, ó, perto da minha mão, tá vendo? Mas a coloração dela é impressionante, ó. Que planta linda. É um roxo, né? Eu acho que é mais um roxo. Muito bonita essa cor. Eu acho que é a única minha que tem essa coloração arroxeada. Desse jeito, nesse formato. Roseta. Eu achei maravilhosa essa cor, gente. Tô encantada com essa planta. A minha é bem pequenininha. Eu acho que não é uma planta que cresce muito, não. Não sei se forma colônias, né? Não fiz muda. É a primeira que eu comprei dela, achei linda demais, gente, maravilhosa. Mais uma que tá bem colorida, que eu já mostrei em vídeo pra vocês, só que ela tá mais ainda um pouco, é a longuíssima. Olha isso, gente. Ai, que essa planta é bonita, viu? Meu Deus do céu. Olha, parece uma pintura, não parece? Impressionante a cor dessa planta. Echeveria longuíssima. Já faz tempo que eu conhecia, né? É uma planta que eu tenho há pouco tempo
Mas ela pega uma cor, eu acho maravilhosa, maravilhosa mesmo. Preciso fazer mais delas. Essa aqui vale a pena você ter bastante e fazer um cluster, né? Fazer um arranjo com ela bem cheinho, vai ficar bem bonito. Muito linda. Quanto essa eu não tenho há muito tempo, tá, gente? Eu como cultivo aqui no tempo, elas estão pegando por volta de umas 6, 5 horas de sol por dia. Pegou pouca chuva, não pegou muita chuva na temporada não. Eu acho que chegaram depois, né? Pegaram pouca temporada de chuva essas duas, tá? Então não posso falar que elas não dão problema. Não deram esse ano. É isso que eu posso falar pra vocês, porque elas não ficaram muito tempo na chuva comigo. A terceira tinha que ser a Mini Belly, que ela tá um escândalo de bonita. Ela tá numa cor assim, ó, ontem ela tava mais. É que eu dei água e então ela deu uma diminuída assim na coloração. Mas mesmo assim ela tá extremamente colorida. Ela fica mais vermelha, tá, gente? Muito mais. Só que como eu não judio tanto assim, ela ainda não pegou tanta cor. Eu não sei se eu vou judiar mais, tá? Porque eu não sou muito de judiar tanto assim as suculentas, né? Judiar que eu digo é deixar secar mesmo, ficar sem água muito tempo. Muito mais do que elas já ficam. Aqui elas não, se eu não der água mesmo, aí elas vão ficar bem mais coloridas, tá? É que eu não faço muito isso não. Ó, essa também tá linda, que é a minha Letícia. Essa também, gente, fica linda. Ela fica totalmente vermelha se você parar de dar água pra ela, tá? É que judia bastante, ela vai murchar bastante, perde bastante folha, né? O estresse hídrico, que é uma das razões que proporcionam essas cores maravilhosas nas suculentas, além do frio, eles dão uma judiadinha da planta, né? A planta acaba perdendo bastante folha embaixo, seca bastante assim, ó, tá vendo, ó? Então, como eu não gosto muito de que seque demais as minhas plantas, aí eu acabo não espaçando tanto a rega, né? Aí essa foi ontem, né, que eu dei água aqui. É que quando, sabe o que acontece? Eu não sou muito de dar água, mas depois que eu coloquei esse todo, gente, todo aqui, eu não me arrependo de ter posto não, tá, gente? Não me arrependo não. Só que as plantas secam bem mesmo, né? Aí elas ficam muito moles, coitadas, né? Olha aqui a situação, ó. Olha isso. Aí, ó, elas estão muito desidratadas. Aí quando fica muito desidratada assim, eu dou água. E eu tenho que dar água por dias seguidos, tá? Porque senão ela não recupera. Aí acaba que eu acabo molhando as outras junto, né? Eu vou pegar um regador e dar água aqui para esse vaso. Ou até deixar de molho um pouco, imerso. Porque esse vaso não está recuperando. Outra planta que está bem bonita de coloração é essa aqui. Essa aqui veio da Betina como Victory. Me perguntaram a identificação dela. Eu até fui olhar lá. Olha, gente, como é que tá molinho, tá vendo? É o que acontece. Quando você não dá água demais para as plantas, elas ficam assim, mole, 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 tá vendo, ó? Então você tem que repor, né? Você tem que hidratar novamente, aí você acaba perdendo muita folha embaixo, a planta diminui de tamanho. Então existem consequências, né, de quando você faz uma rega mais espaçada. Mas em compensação ela fica colorida, ó. E eu não sabia que essa planta ficava dessa cor. É muito bonita essa planta, que eu gostei dela, viu? Bastante mesmo. Não fiz muda ainda, eu acho que eu vou até fazer também, porque é uma planta que vale a pena você ter mais delas juntas para ficar bem colorida, né? Ai, gente, essa aqui eu já mostrei essa semana, né? A minha Echeveria spectabilis, eu comprei com esse nome, né?
E olha a coloração magnífica que ela está. Essa também, gente, já sofreu bastante aqui com falta d'água. Por isso que ela tá tão colorida. Olha que linda. Ai, eu sou apaixonada por essa planta, gente. Eu sei que ela é simples, mas eu não sei, eu gostei tanto dela. Eu gostei desse vaso. Ai, ai. Eu já coloquei ele na minha seleção de vasinhos lindos que eu tenho aqui, que eu tô amando. E essa aqui, eu sou apaixonada. Olha que cor. Olha isso. Não tem como não gostar, né? Bom, eu, né? Agora, esse aqui é o vaso da fofura. Gente, é outro vaso que eu adoro. Eu pego ele na mão, fico olhando, porque é muito fofo. Olha, essa aqui, essa branquinha aqui, é uma mini paraguaiense ou Celestia. Já vi sendo vendida como Celestia. Olha isso. Aqui é o Sedum Bronze, Graptocedum Bronze, Milky Way, Sedum Pachyphyllum, Rubrotictum, Pachyphyllum compactum. Mas é muito fofo esse vaso, gente, olha. Tá meio sem cor, ó. Vamos pôr pra cá. Ai, meu Deus. Tá bonito demais. Eu pego esse vaso e fico só admirando essas bolinhas aqui, ó. Olha isso. Nossa. É muito bonito, né? As suculentas me encantam justamente por causa disso. Parece umas florzinhas que duram pra sempre. Umas florzinhas. Vocês não acham? Dá pra falar de cor e não mostrar esse vaso. Esse vaso aqui nessa temporada, eu acho que se correr tudo bem, ele vai aparecer bastante. Porque ele tá muito bonito. Olha só, olha a cor que ele está. Olha essa aqui como abriu bastante, tá rosa demais da conta. Então, eu peço licença aí para vocês para mostrar esse vaso várias vezes essa temporada, porque ele está escandalosamente lindo. Ai, gente, olha aqui, ó, Márcio, essa aqui é aquela que veio da sua casa. Se você estiver assistindo, ó, veio lá do Márcio de Garça. Aqui são as cálices que eu fiz por folha. Gente, nem acredito que nasceu tanta cala em casa. Eu sempre quis fazer muitas mudas dela e nunca tive muito sucesso. E esse ano, olha aqui, fui abençoada. Aí agora, olha, quantas perles, também feitas por folha. E essas três linduchas aqui são um pé só, tá, gente? É um único pé que tem 3 cabeças, que foi a decapitação que eu fiz. Olha que lindo. Então esse vaso aqui é o mais lindo de todos no momento, e que eu vou mostrar muito para vocês ainda, por causa da cor, né? Uma planta difícil cultivo, tá, gente? A Rainbow é de difícil cultivo, extremamente complicada, porque o que eu posso falar para vocês? Variegata, né? Primeiro lugar, variegatas são lentas. Segundo lugar, se você for comprar uma Rainbow, compre uma Rainbow grande, tá, gente? Desse tanto aqui, ó. E Rainbow assim, ó, com partes mais, essas partes aqui presentes. Não compra muito branco, não. Muito albina. Quanto mais albina, mais frágil, tá? Compra uma Rainbow de um tamanho bom, né? Pelo menos do tamanho 10 centímetros. E compra ela com estas características aqui, ó, para você ter mais segurança. Porque a Rainbow é uma planta de difícil cultivo. Eu cultivo todas as minhas no tempo. Na temporada do final da primavera pro verão, eu vou fazer um vídeo depois a respeito da Rainbow, mas a minha, ela perdeu a cor, tal, tá?
Então, é uma planta que você tem que ficar sempre de olho. A minha não fungou. Nenhuma das minhas fungaram. Eu tenho essa aqui e tenho mais uma outra que é a cabeça dela. E tenho uma outra que ela é mais albina. A albina é difícil. Dificílimo cultivo. Agora, essa é um pouco melhor, tá? Então, a dica que eu dou pra vocês é compre uma Rainbow grande, saudável. Coloque ela num ótimo substrato se você for cultivar no tempo. Ela exige um substrato excelente, tá, gente? Excelente para o seu cultivo. Compre ela só se você já tiver experiência, porque é uma planta cara e exigente, tá bom? Mais uma planta escandalosamente linda. Olha isso. Romeu Rubi. Ó, essa planta também é de difícil cultivo, difícil cultivo. Eu cultivo no tempo, tá, gente? Também. Ah, Márcia, mas como assim? A Fernanda aqui da Suculovers fica doida comigo porque eu cultivo essa planta no tempo. Mas, gente, onde que eu vou pôr? Vou colocar ali naquele todo? Eu acho que não vai dar certo, não. Essa plantinha aqui já morreu uma vez. Eu tive uma pequenininha. Assim que chegou, eu queimei ela todinha. E queimei quase queimadura fatal. Depois, ela conseguiu sobreviver à base de osmocote, muito osmocote. Depois, ela morreu na temporada de fungos gnats. Temporada de fungos gnats é ótimo, né? Mas agora tá voltando esse danado de novo. Então eu vou fazer outro tratamento aqui, tacar uns veneninhos mesmo. Porque não tem jeito, né? Fungo gnats você tem que regar com veneno. E depois disso eu faço tratamento com tricô, com biológico lá, o tricoderma, tá? Eu ainda não fiz vídeo a respeito, mas eu acho que é isso que vai funcionar. Eu vou testar mais algumas vezes para ver se é isso que tá funcionando de fato. Depois eu conto para vocês, tá? Mas vamos lá. E essa aqui, gente, é uma planta que também é extremamente exigente, queima super fácil, precisa de vaso de barro pequeno, tá vendo, ó? E cuidado com o sol, cuidado na primavera. Mudança do inverno para primavera, ela queima, mas ela queima de uma maneira assim inacreditável. Então, quando começar a chegar o final do inverno, eu vou colocar ela num local protegido, porque ela queima. E se ela queimar o miolo, é fatal, tá, gente? Linda planta de difícil cultivo. Gente, essa é uma planta que eu mostro muito pouco aqui pra vocês. Essa aqui é a minha Rainbow, que é a minha matriz, tá? Essa é uma planta que eu mostro muito pouco aqui no canal. É linda, gente. Vocês estão vendo, né? É linda. É também uma planta, pra mim, de difícil cultivo, como toda a variegata. Essa aqui é a Golden State. É uma planta que na chuva quase que, né, fica bem fraquinha. Olha só como que ela ficou toda marcada por excesso de chuvas, excesso de água. Todas as minhas variegatas sentiram bastante a temporada de chuvas, porque, gente, eu sou a louca de cultivar tudo no tempo, né? Então fica tudo assim. Sofre muito, diminui a roseta. Essa daqui é a minha matriz. Ela foi decapitada e me saiu aqui, ó, essas duas. Eu acho que eu tenho um vídeo no canal que eu mostrei eu cortando essa planta rara aqui. Acho que é o vídeo de decapitação de plantas raras para você ter coragem de fazer o trabalho. Olha aqui o resultado, tá? Saiu uma variegata, a outra saiu normal. Pelo menos até agora não saiu variegata, né? Qual que é o meu plano aqui? Eu vou cortar esses tronquinhos aqui depois, na próxima estação, para conseguir novas mudas, né? Esse também eu tenho que cortar, ó. Teve até ataque de lesma, ó, gente, ó. Tá nesse vaso bonito. Eu quero juntar para fazer um buquê.
com a Golden State, vai ficar lindo, né? Assim como a outra, como a Rainbow fica linda, a Golden também vai ficar. Olha, gente, que planta magnífica, tá? Essa é também uma planta de difícil cultivo, tá? Ela não pegou fungos, assim como, graças a Deus, a minha Rainbow não pegou fungo. Mas ela sentiu bastante, quer dizer, pegou, né, ó, ela pegou sim, ó, pegou sim. Ela ficou marcadinha, né? Ela sentiu bastante a temporada de chuvas e agora ela tá se recuperando finalmente, ó. Linda planta de difícil cultivo também, tá? É uma planta difícil de achar. Eu comprei na Telhado Verde, essa aqui. Foi com a Patrícia. A Patrícia tem plantas lindas, tá, gente? Olha que planta maravilhosa. Olha, eu vou encerrar o vídeo hoje por aqui. Já tá ficando bem longo. Tem mais planta colorida, mas eu vou fazendo de pouquinho, tá bom? E se vocês não acharem ruim, eu vou mostrando às vezes a mesma planta repetida. Porque eu acho que a Rainbow vale a pena aparecer, né? A Rainbow é muito bonita. E aquele vaso tá um escândalo de lindo. Então quando eu for falar de vasos coloridos, se vocês não se importarem, eu vou colocar a Rainbow porque ela tá muito bonita. Aí eu vou atualizar, vai. Eu não ia atualizar, mas eu vou atualizar o vaso da belíssima... Vou atualizar aqui o vídeo o vaso da Beyoncé. Essa aqui é Beyoncé, pra quem não sabe, tá? É o vaso buquê que eu fiz com a Beyoncé. Aqui, essa branquinha é a Runione San Carlo. Aqui eu coloquei uma Letícia. Aqui é o Orpete, bronze e Crassula Expansa Fragilis, tá? Já estão respondendo, ó, o miolo. Ó, essa aqui, ó, principalmente a Beyoncé. Olha isso, né? Já estão respondendo, já estão brotando, já estão crescendo. Ai, tô muito feliz. Para quem quer saber, o tronco da Beyoncé está brotando. Então, peraí que eu vou mostrar também. Esse é o tronco da minha Beyoncé, né? Tem 3 brotinhos. Parece que tá vindo os 3 variegata. Vamos ver se vai para frente. Eu vou colocar mais algumas bolinhas de osmocote aqui para estimular a brotação. Esse vaso aqui está na cobertura, né? Aqui na varandinha aqui da minha... Naquele tijolo ali, ó. Aqui, ó. Embaixo desse vaso aqui, ó. Para pegar bastante luminosidade, mas pouco sol. Para ele crescer. Olha que lindo, gente. Olha como tá bonita essa planta. Olha como ela tá crescendo bonita. Ai, dá um gosto, né? Dá gosto quando a planta responde, olha. Vocês querem vídeo só com as minhas variegatas, gente? Faz tempo que eu não mostro só as variegatas, né? Isso aqui é um espetáculo de planta, né, gente? Olha. Vale a pena cultivar, só que é difícil. Não é fácil cultivar a variegata no tempo, não. É meio doidice minha ficar insistindo nisso, né? Mas é porque... não tem cobertura, não quero fazer cobertura por enquanto. Eu penso em puxar um plástico aí para na temporada de chuva proteger, né? Mas vamos ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das atualizações. Hoje teve bastante lindeza. E eu fico muito grata por vocês estarem assistindo e acompanhando o canal. Eu adoro ler os comentários. Eu tô meio sem tempo de responder todo mundo, mas de vez em quando eu sento lá e fico respondendo, mas não acaba nunca. Tá bom, gente? Me desculpem aí a demora para responder, mas à medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau! Olha só, vamos namorar essa Beyoncé? Ô, planta linda! E essa aqui, então? Só tem planta linda, hein? Ó.